Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para seguir aqui com mais uma aula de processo civil e hoje a gente segue falando sobre as mudanças do papel do juiz no CPC e vamos discutir alguns aspectos salientes da atividade jurisdicional, ainda com base em alguns princípios. Então, eu continuo usando os princípios aqui como fio condutor do nosso debate. O primeiro princípio que eu quero utilizar e que a gente já conhece é o princípio do juiz natural. Você sabe que o juiz natural é uma garantia constitucional, está prevista lá em 2 incisos do artigo 5º, e que o princípio do juiz natural é uma garantia para o próprio juiz e uma garantia para as partes. É uma garantia que protege o juiz de interferências externas, então o juiz é inamovível, tem seus vencimentos irredutíveis e é vitalício, e é uma garantia para as partes de um juiz imparcial, não impedido e não suspeito. Então, a garantia do juiz natural olha para os dois lados. Isso aí é o conhecimento básico, você seguramente já tem. Eu quero aqui entrar nas polêmicas, nas observações. Primeira observação é diferença entre impedimento e suspeição. Embora, a partir do princípio do juiz natural, a gente conclua que o juiz, para ser um juiz natural, ele não pode ser nem impedido, nem suspeito, esses dois vícios não estão em pé de igualdade. O vício do impedimento é muito mais grave que o da suspeição. Por isso, ele pode ser alegado a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, e ele sustenta, inclusive, a pretensão rescisória. A suspeição não. Você tem 15 dias para falar nos autos, depois que você fica sabendo da causa que origina a suspeição. Se você não fala nada, acabou. Está tudo resolvido, o juiz fica no processo e não há possibilidade de você propor ação rescisória depois. O que tem se discutido nisso aqui? O primeiro debate relevante que nós temos sobre esse assunto é a inclusão no rol dos impedimentos de um impedimento relacionado ao juiz que é parente de advogado do qual a parte é cliente, mesmo que em outro processo. Essa é uma das discussões relacionadas ao ministro Gilmar Mendes, que está pendente no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes julgou alguns casos rumorosos envolvendo réus que em outros processos, não naquele, em outros processos, são clientes do escritório de advocacia, do qual a esposa do ministro Gilmar é sócia. Isso é uma hipótese que está translucidamente estabelecida no CPC. A situação aqui tem 2 reflexões. A primeira é: apesar disso estar previsto no CPC e está previsto como impedimento, não é uma suspeição, esse é um impedimento de difícil aplicação. Por quê? Porque ele implica que o escritório teria que publicizar a sua lista de clientes. Porque, como o escritório não está atuando naquele caso, o juiz não tem como saber que aquela parte é cliente do escritório de seu parente, no caso do ministro Gilmar é cônjuge, mas isso vai até o 3º grau em linha consanguínea ou colateral, consanguínea ou afim, reta ou colateral, consanguínea ou afim, e como que o juiz, nesse caso, vai adivinhar que aquela pessoa, em outro caso, é cliente do escritório do seu parente? Então, isso é um problema sério. E vejam, se a pessoa esconder isso, ou às vezes não souber disso, e isso for descoberto depois do trânsito em julgado, vai anular tudo. Porque é um problema de impedimento e não de suspeição. Então, embora isso tenha um mérito, e o mérito é exigir que os juízes sejam cada vez mais imparciais, é bom, e se há qualquer vínculo
é bom que o juiz não atue naquela causa, ainda que seja um vínculo indireto. Talvez o código tenha exagerado nessa previsão, porque essa previsão é de difícil aplicação e ela é muito indireta. O vínculo entre o juiz e a pessoa que ele está julgando é muito indireto, é deveras indireto. Você tem que fazer um círculo muito grande para chegar nessa situação. Tanto que, nesse caso, o impedimento do ministro Gilmar Mendes foi alegado pela Procuradoria-Geral da República e não foi reconhecido pelo próprio ministro Gilmar. Isso está, então, pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. A segunda divergência, a segunda discussão que a gente tem para fazer aqui é interdisciplinar. Essa previsão está no CPC, não está no CPP. Esse é um outro argumento que foi utilizado na controvérsia Gilmar. Disseram o seguinte: não, esse caso é criminal, então não tem problema, o ministro Gilmar pode atuar porque esse impedimento só se aplica ao processo civil, porque está no CPC. Esse argumento, para mim, é um argumento absolutamente pobre. Absolutamente pobre. Por quê? Porque impedimento e suspeição não é um problema de processo civil ou de processo penal. É um problema de direito constitucional. Tem a ver com o quão imparciais os juízes devem ser. E é absolutamente inaceitável que você considere um juiz incapacitado para julgar um processo civil, mas considere um juiz capacitado para julgar um processo penal relacionado à mesma pessoa. Restringir só porque, apenas porque essa norma está escrita no CPC e não está escrita no CPP. Isso, para mim, é de um formalismo que beira o cinismo. Né? Beira o cinismo. Você querer dizer que nós vamos exigir juízes mais imparciais para decidir quem vai ganhar dinheiro, quem não vai ganhar dinheiro, porque o processo civil, em grande medida, lida com dinheiro, e vamos aceitar juízes menos imparciais para decidir quem fica preso, quem vai solto. Né? Então, esse argumento eu acho muito pobre. Acho que aqui é preciso reconhecer que imparcialidade é uma questão constitucional e que as causas de parcialidade que estão no CPC também se aplicam ao processo penal, mesmo não havendo lá previsão expressa. Ok? Bom, segunda discussão. Do princípio do juiz natural se extrai um outro princípio, que é o princípio da identidade física do juiz. O princípio da identidade física do juiz quer dizer que o juiz que fez a instrução da causa é que deve, em princípio, julgá-la. Então, o juiz que fez a instrução da causa é que deve, em princípio, proferir a decisão. A questão nós temos muitas situações em que isso não acontece. Mas antes de falar dessas situações, vamos pensar por que disso, né? Aqui a ideia da identidade física tem a ver com a imediatidade do contato do juiz com a prova. Entende-se que o juiz que presidiu a colheita da prova é mais habilitado a julgar porque ele teve esse contato, ele tem aquela percepção, aquele feeling do que aconteceu durante a instrução. Quando você joga isso na mão de outro juiz, você tem uma redução dessa qualidade. É bem verdade que esse princípio fazia mais sentido quando a prova oral ficava documentada por escrito, porque aí o juiz só teria acesso ao escrito e não ao depoimento. Hoje, que a prova oral é filmada, o princípio da identidade física, em grande medida, perdeu a sua importância. Um outro juiz tem acesso
as provas do mesmo jeito que o juiz que as produziu, porque essas provas são gravadas em mídia. Ah, mas o juiz poderia querer fazer outra pergunta. Beleza, ok. Mas eu não acho que o princípio hoje tenha o mesmo impacto que ele teve anteriormente. E mesmo anteriormente, já havia um grande problema prático do princípio da identidade física. É que os juízes morrem, se transferem, são promovidos, e com isso, o princípio da identidade física não tem como ser cumprido. Até aí dizia a jurisprudência, então ok, não cumpre. Se não tem jeito de cumprir, então não cumpre. Mas aí veio uma outra questão, uma outra discussão, que foram os mutirões. Volta e meia, o Poder Judiciário realiza mutirões de sentença para ajudar juízes que estão muito atolados. Eu, quando fui juiz, odiava esses mutirões, porque eu brincava que é o prêmio para o sujeito que não trabalhou. O sujeito ficou lá à toa um tempão, a vara dele explodiu, ele não faz nada, ele é mole. O que você faz? Em vez de puni-lo, você arruma com os coleguinhas dele que trabalharam, que estão com as varas em dia, leva todos para lá para eles ajudarem aquele que não trabalhou. Aí vem o problema, alegou-se que isso feriria o princípio da identidade física do juiz, porque esses substitutos não presidiram à instrução. O STJ, nesse acórdão que está aí para vocês, afastou isso, dizendo que não tem problema nenhum, não fere o juiz natural, o juiz do mutirão sentenciar, um juiz que seja substituto eventual, proferir sentença. Ok? Terceira observação é mais alguns julgados sobre mutirão. Mutirão não fere o princípio. Esse julgado aqui fala de mutirão, mas ele é geral, né? A ideia é que esse princípio da identidade física não tem caráter absoluto. Todos esses outros que eu estou colocando aqui falam que mutirão não fere o princípio do juiz natural. E a quarta observação tem a ver com a alteração da competência das varas. O que é a situação? O que era o caso aqui? O TRF da 4ª Região alterou por uma norma administrativa, então não é uma lei, a competência de uma vara. E disse, olha, agora processos não vão mais para processos, no caso eram criminais, processos criminais dessa localidade não vão mais para essa vara, vão vir para Porto Alegre. E aí reclamou-se no CNJ sobre isso, dizendo que isso feria o princípio do juiz natural. Por quê? Porque o juiz natural daquelas causas era o juiz daquela localidade e o TRF não poderia arbitrariamente dizer que agora aquele juiz não é mais competente para essas causas vão para a capital. Isso aconteceu, se eu não me engano, foi o município de Canoas. É um município próximo de Porto Alegre, no qual as varas federais estavam muito sobrecarregadas de ações criminais. E as varas criminais de Porto Alegre, federais criminais de Porto Alegre, estavam com muito poucos processos. Eu li esse acórdão e a história realmente é assim. A vara de Canoas tinha mais processos criminais do que 3 varas de Porto Alegre somadas. Então, o que o TRF fez? Diz, a partir de agora, todos os processos criminais de Canoas virão para Porto Alegre, não ficarão mais em Canoas. O que o CNJ disse? Beleza, olha o que disse o CNJ. É pacífico o entendimento, no sentido de que a leitura interpretativa do artigo 96(1)A da Constituição admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos próprios tribunais. Não vislumbro qualquer nulidade na resolução impugnada pelo requerente, uma vez que cabe ao TRF4, dentro da autonomia que lhe é assegurada pelo artigo 96, promover por resolução modificações de competência de seus juízos e varas, buscando sempre uma melhor prestação da tutela jurisdicional. Ok? Então, mais uma decorrência aí de como que a gente interpreta o princípio do juiz natural. Próximo princípio, duplo grau de jurisdição.
qual é a grande divergência que existe sobre o duplo grau de jurisdição? Se ele existe ou não, porque ele não está previsto na Constituição. Há quem diga que ele está previsto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, porém, na Convenção Interamericana, o direito de recorrer da sentença a um juiz ou tribunal superior se encontra numa cláusula que só se aplica ao direito penal, pessoa acusada de um delito. Então, a garantia de recurso de duplo grau seguramente existe no processo penal. Agora, no processo civil, não dá para extrair isso da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. O que o STJ tem entendido sobre isso? O STJ disse que o princípio do duplo grau é um princípio e, portanto, ele está sujeito a várias exceções, a várias atenuações. Lembram que a gente explorou isso lá no começo do nosso curso? Princípio não é regra. Eu dizer que existe um princípio do duplo grau não quer dizer que todos os casos estejam sujeitos ao duplo grau. Não quer dizer que o legislador não possa estabelecer regras que excepcionem o duplo grau nesta ou naquela situação. E é esse o entendimento que prevalece. Apesar do duplo grau ser um princípio, ele comporta exceções estabelecidas pelo legislador. Uma dessas exceções, que é lá da matéria de recursos, mas que eu quero puxar para cá, é a chamada causa madura. O que é a ideia de causa madura? É a situação em que você apela e o tribunal, se fosse para cumprir rigorosamente a ideia de duplo grau, o tribunal teria que devolver o processo para o juiz, porque o tribunal se vê na contingência de analisar alguma coisa que o juiz não analisou. E aí, o tribunal vai fazer isso? O legislador entendeu que é inconveniente que isso aconteça, porque você tem uma grande perda de tempo. Você vai ter um processo que chega no tribunal e aí ele é devolvido para o primeiro grau e depois ele vai ter que voltar para o tribunal. Então o legislador excepciona o juiz, a ideia de duplo grau e diz: o tribunal pode julgar essas questões, ainda que o juiz recorrido não tenha sobre elas se manifestado. Isso está no artigo 1013, parágrafo 3º. Olha só, o 1013 diz no caput: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve julgar desde logo o mérito quando? Então, qual que é a ideia de causa madura? É que o tribunal vai julgar desde logo o mérito, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento. Quando? Reformar a sentença fundada no 485. O que é o 485? É a sentença de extinção sem julgamento de mérito. Então você teve uma sentença, essa sentença era de extinção sem julgamento de mérito, o tribunal diz que o juiz está errado. O processo está pronto para julgamento, não tem mais nenhuma prova para produzir. Condições de imediato julgamento tem a ver com produção de prova. Não tem mais nenhuma prova para produzir. O tribunal fala: beleza, então eu vou julgar a causa. Mas o juiz de primeiro grau não analisou o mérito, porque ele extinguiu sem julgamento de mérito. Não tem problema. O tribunal analisa o mérito originariamente, para evitar perda de tempo, para evitar que você tenha que obrigar as partes a descer e subir de novo. Então, a ideia é uma exceção ao princípio do duplo grau
em nome de um outro princípio, que é o da economia processual. Inciso 2. Decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Isso aqui é a situação da sentença que é outra, extra ou infra petita. Então, a sentença que é ultra, extra ou infra petita pode ser, ela vai ser anulada pelo tribunal, só que em vez de devolver ao juiz, o tribunal já julga dentro da congruência, desde que não precise produzir mais prova para isso, ele já julga dentro da congruência. O inciso 3, na verdade, está contido dentro do 2, que é omissão no exame de um dos pedidos. Omissão no exame de um dos pedidos é uma sentença infrapetita. Então, o 3, em realidade, já é uma violação ao princípio da congruência. E o 4, decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Então, se o juiz não fundamentou adequadamente, o tribunal não deve devolver para o juiz fundamentar. Ele anula a sentença, ele julga a causa com a fundamentação adequada. Ok? Então, a ideia de causa madura altera esse equilíbrio de você ter um duplo grau de jurisdição, porque o tribunal vai se manifestar sobre questões que não foram sequer avaliadas pelo juiz. O STJ já aceitou isso perfeitamente. Então, nesse acórdão, o STJ vai admitir, ele ainda está falando do CPC de 73, mas a redação é a mesma. O que é o mais curioso? Admite-se a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento. Olha que legal esse acórdão. O STJ está aceitando a aplicação da teoria da causa madura em agravo de instrumento. Leiam o dispositivo. A apelação. O 1013, que é o mesmo que tinha no velho CPC, explicitamente fala que teoria da causa madura é um problema de apelação. O STJ chega e diz: a teoria da causa madura aplica-se ao agravo. Então, olha só, ele diz que há precedentes que dizem que não se aplica, então há precedentes que dizem que não se aplica, e aí ele vai debater esses precedentes que dizem que não se aplica, e aí ele vai dizer que o artigo, então, 515, nada mais é do que um atalho legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo. E é desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes. Então, não se deve... a gente não deve se fixar na literalidade do texto para dizer que não cabe. O que interessa é que as partes não sejam prejudicadas. Como diz o ministro Herman, que é o relator desse julgado, a ideia de causa madura constitui mais um lance na luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura de um velho dogma, o duplo grau de jurisdição, que só se legitima quando for capaz de trazer benefício, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas de todo operador de direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa falo-á com a consciência do risco que corre. Não há infração à garantia do devido processo legal, porque as regras do jogo são claras, e isso é um fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas. E aí ele conclui, traçadas essas premissas, não se pode descurar que, em sua concepção literal, a causa madura pressupõe a extinção do processo por sentença e a existência de questão de direito em condições de imediato julgamento. Porém, doutrina processual relevante já superou o dogma da incidência do dispositivo apenas nas hipóteses de sentença.
e considera a disposição como relacionada à teoria geral dos recursos. Isso com base em algumas premissas. A norma propõe um atalho para acelerar julgamentos baseados no dogma do duplo grau de jurisdição, ruptura do dogma, assumido como princípio, mas não como garantia. A disposição não pode acarretar prejuízo às partes. E C, a teoria da causa madura não está adstrita ao recurso de apelação, porque é inserido em um dispositivo que contém regras gerais aplicáveis a todos os recursos. D, admite-se o exame do mérito da causa com base em recursos tirados de decisões interlocutórias sobre aspectos antecipatórios ou instrutórios. Dessa forma, parece razoável entender que quem pode o mais pode o menos. Se a teoria da causa madura pode ser aplicada em casos de agravos de decisões interlocutórias que nem sequer tangenciam o mérito, resultando no julgamento final da pretensão da parte, é possível supor que não há impedimento à aplicação da teoria para a solução de uma questão efetivamente interlocutória, desde que não configure prejuízo efetivo à parte. Então, o STJ, em 2016, vejam que é um acordo bem novo, admitiu que a teoria da causa madura se aplica indistintamente também ao agravo de instrumento. É um instituto de teoria geral dos recursos e caracterizou, por conta disso, o duplo grau de jurisdição como um princípio. Em princípio, nós podemos recorrer das decisões judiciais, mas ele não é uma garantia. Ok? Tudo bem. Próximo ponto, motivação. Próximo princípio, motivação das decisões judiciais. Vocês já sabem, não vou entrar nisso aqui, que as decisões judiciais têm que ser motivadas e que, em regra, o processo se constrói a partir do diálogo das partes que influencia o juiz. O juiz conhece a lei, iura novit curia, ele pode aplicar a lei ao caso concreto. Porém, permitir o iura novit curia puro e simples faz com que o debate das partes seja inútil, porque o juiz não é obrigado a se referir a ele. Foi por isso, e porque na prática isso acontece muito mesmo, que o artigo 489, nos seus parágrafos 1º e 2º, que você seguramente já leu, estabeleceu uma série de obrigações do juiz no que se refere à motivação. Uma série de deveres de motivação por parte do juiz. Até aí, isso já é conhecido. O mais polêmico de todos eles, que é o que eu quero verificar aqui, é o inciso 4, que diz, do parágrafo 1º, que diz que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, se, em tese, aquela conclusão aquele argumento poderia alterar a conclusão, ele tem que ser analisado. Pessoal, o que quis o legislador dizer aqui com toda clareza? O legislador quis dizer que qualquer argumento capaz de alterar uma decisão judicial deve ser analisado. O problema está no capaz de alterar. Por quê? Porque o legislador não escreveu qualquer argumento. Foi aí que o legislador foi presa de sua própria ingenuidade. Se ele tivesse escrito qualquer argumento tem que ser motivado, não havia muita dúvida. Mas o legislador escreveu qualquer argumento capaz. Aí, olha o que veio, a pérola que veio do STJ por conta disso. Tem uma questãozinha aqui, mas eu não vou fazer com vocês, depois vocês deem uma olhada nela. Ela é bem simples, mas olha o que veio do STJ. Não há violação ao 489, pois há fundamentação suficiente para amparar o acórdão recorrido.
esse conceito de fundamentação suficiente foi abraçado pelo STJ para dizer que eu não preciso fundamentar tudo, desde que a ação seja suficiente. E aí vem um acórdão que para mim foi o mais cara de pau de todos os tempos, que ele vai dizer o seguinte, que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida no inciso 4 do parágrafo 1º do 489 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. Pessoal, isso aqui é absurdo. Isso é fazer cara de eu não tenho nada com isso, esquece o código. Eu que mando aqui, esqueço o código. Por quê? É óbvio que o código não veio consolidar a jurisprudência do STJ coisa nenhuma. O código veio contrapor-se à jurisprudência do STJ. Mas o STJ se mostrou osso duro de roer e não está se deixando contrapor. Ok? Um abraço, até a próxima.